Tá vasculhando aí na internet um produto que vai vender o ano inteiro? Bora comigo! Olá, meus amores, sejam super bem-vindos ao canal Polly Gonçalves. Eu sei que você chegou aqui nesse conteúdo porque tá procurando um produto que venda. É isso? Acertei? Então, cola comigo aqui, gente, porque o especial que eu preparei para vocês hoje tá uma fofura que só. E o melhor de tudo, que vocês podem fazer ele com uma facilidade tremenda. E é um produto muito diferente, que atinge todas as idades, tanto para criança, quanto para adolescente, quanto para adulto. Todo mundo se apaixona. Então, eu sei que esse produto vai encontrar o cliente certo aí na loja de vocês. E ainda tem um detalhe, gente. Esse arquivo que eu estou mostrando aqui no vídeo para vocês não está disponível para todo mundo não, tá bom? Ele pertence ao Clube da Polly. Se vocês ainda não conhecem, eu convido vocês a conhecerem, porque é uma assinatura muito baratinha, apenas R$ 39,90. Vocês garantem o acesso a esse tipo de arquivo e a vários outros, além de conteúdos incríveis sobre encadernação, sobre como melhorar vendas, e-books e, gente, tem muita coisa. Tudo isso por R$ 39,90 mensal. O link tá aqui na descrição para vocês clicarem e já falarem assim: Polly, quero participar do clube, pra gente já iniciar seu cadastro e vocês vão ter acesso hoje mesmo, tá? Então tá muito fácil de participar. Agora, sem mais delongas, bora lá comigo ao DIY. Iniciei, claro, imprimindo a arte toda em papel fotográfico adesivo. Esse aqui eu utilizei o brilho, o gloss, né? Mas eu gosto muito mais de utilizar o fosco, para falar a verdade para vocês. Mas era o que tinha, não ia deixar de gravar por causa disso. Vamos fazer a emenda, então por isso eu precisei de tirar esse pedacinho aqui de cima. E nessa outra parte eu imprimi duas vezes, porque aqui dá duas capas, tá? Então por isso que eu tirei aquele primeiro pedacinho ali. Vou tirar esse outro pedacinho aqui de cima pra gente fazer a emenda. Não se confundam, gente. Para fazer emenda nesse projeto é só uma partezinha dessa daqui, com aquela outra que eu cortei primeiro, tá? Depois que eu tirei essa partezinha branca, eu vou emendar, tirando um pouquinho do liner, dobrando ele bem certinho aqui, e vou colar em cima da linha que eu deixei no projeto. Tem uma linhazinha aí, eu não sei se vocês conseguem ver ela pelo vídeo, mas eu colei em cima dela, deixando até passar um pouquinho para dentro, para que ela não fique aparente. E a minha medida aqui vai ficar certinha. Esse projeto tem um encaixe corretíssimo, tá? Então, por isso que vocês precisam emendar bem direitinho. Depois que eu dei uma pressionadinha aqui, agora é hora de laminar. Claro que eu vou utilizar o quê? O meu BOPP fosco. Sou apaixonada por ele, não adianta, gente. Eu tento utilizar outros, eu tenho um monte aqui de outros BOPPs, mas ele é o meu campeão. Eu sou muito apaixonada por ele. Então, eu tirei aqui um pedacinho e vou cortar o excesso, e agora é só levar o meu projeto aí para laminadora. E olha aqui o BOPP me passando vergonha, não querendo terminar de comer. Olha que o meu estilete tá molado, hein? Levei agora para laminadora, com o nosso projetinho já todo laminado. Vou fazer os refiles, que é tirar essas partes em brancos que eu não vou precisar. Agora, para poder fazer as nossas capas, aqui minhas capinhas todas riscadas, porque eu tenho uma mini artista aqui em casa que risca todas as minhas placas. Então, ela fez essa obra de arte, mas só mostrando aqui para vocês. Aquela primeira ali tem 11 por 15 e essa outra eu vou dividir ela ao meio, ou seja, eu vou dividir ela com 7,5 centímetros por 11, tá? Assim eu consigo fazer a metade. Marquei os 2 pontos, depois eu risquei e poderia ter ido direto já cortando, mas ali só para mostrar para vocês. Ficou 7,5 de cada lado com 11 de largura, tá? Dos dois lados. Assim eu tenho as minhas duas metades para o meu projeto. Essas partes aqui são as partes adicionais, os cortes adicionais especiais aqui do meu projeto. Depois é só pegar o estilete e partir ao meio e pronto, temos nossas duas partezinhas. Aí, para as minhas duas lombadas, eu vou colocá-las com 11 por 2. São duas lombadinhas 11 por 2. Pronto. Agora vamos encaixar o nosso projeto. A sangria desse projeto eu deixei com 1,5, que é a sangria padrão. Removi aqui, até estava um pouquinho grudado o BOPP, então eu fui passando o estilete com bastante cuidado ali para desgrudar. Depois eu dobro um pouco do meu liner. Vou colocar a minha régua de 1,5 ali no cantinho. Isso aqui é uma régua para encadernação, tá? Porque já me perguntaram, é uma régua para encadernação. A gente compra em vários lugares.
Peguei a minha primeira plaquinha de 7,5 por 11, um espaçamento aqui de 0,6. Vou terminar de tirar o meu liner aqui todinho, tá? Vou colocar agora a minha outra plaquinha que tem 11 por 2 centímetros. Vou colocar mais um espaçamento de 0,6, que é o espaçamento desse projeto. E agora vou acrescentar a minha plaquinha maior, que é a de 11 por 15. Vou ter que colocar também uma reguinha aqui para o projetinho não ficar andando, não sair do lugar. Colocar mais um espaçamento de 6. Outra lombadinha de 2 por 11. Outro espaçamento de 6. E por último, a plaquinha de 7,11. Pronto! Agora tirar todas as réguas aí, porque para a gente conseguir aderir bastante aqui o nosso projeto. E para aderir, eu utilizo a espátula de feltro. Eu tô deixando isso aqui mais bem explicadinho para que quem tenha dificuldade faça isso com mais facilidade. Lembre-se, gente, antes de vocês criarem essa aderência, confiram primeiro se o projeto está encaixando certinho, tá? Se as duas partes do stitch estão encaixando certinho. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Mas aqui nos cantinhos eu utilizei a reguinha fio de cabelo, estilete, para poder remover todas essas pontinhas e a gente assim ter um cantinho me trato bem bonitinho, bem feitinho, que vocês sabem que eu amo acabamento bem feito, tá? Faço muito isso daqui também sem a régua, mas como eu tô mostrando para vocês bem básico, bem do iniciante, por isso que eu tô mostrando em detalhes. Virei aqui as minhas duas partes menores primeiro para dentro, peguei o cantinho com a dobradeira, passei ele aqui para dentro, o outro também, lembrando de virar bastante o cantinho, que é assim que a gente tem um acabamento bem feito. Passei o estilete aqui bem devagarzinho, não tô fazendo força alguma, só mesmo para marcar, porque como essa vira aqui tá muito grande, eu precisei. Ah, tá, mostrei agora. Mostrei sim, que encaixou perfeito, tá? Mas testem isso antes de vocês criarem aderência ou até mesmo cortar os cantos aí. Testem para ver se tá encaixado. Se encaixou, vocês seguem. Se não, vocês sobem um pouquinho o papelão ou descem um pouquinho para que ele encaixe bem certinho, tá? Depois é dobrar tudo isso daí para dentro e a gente assim finalizar essa primeira etapa. Agora eu vou marcar também todas essas dobrinhas aqui com a minha dobradeira. Podia ter pegado uma dobradeira um pouquinho mais fina, porque essa daqui não tá entrando muito bem, mas mesmo assim eu consegui fazer, tá? Vocês podem utilizar também o cilindro de macarrão de massas, né? O cilindro de massas para poder aderir ainda mais à capa. Agora bora tampar esses riscos todos que a minha pequena fez. Vai ficar de lembrança guardadinho aí debaixo do papelão. Com a guarda, né? A guarda eu imprimi em couché adesivo. Para quem me conhece, quem acompanha o meu trabalho já sabe que eu imprimo as minhas guardas em couché porque elas são bem mais maleáveis, aderem muito bem ao papelão e fica bonito do mesmo jeito. Eu imprimi somente em uma folha A4, dividi ela ao meio, que assim eu consigo passar em todo o meu projeto, que vocês viram ali embaixo, que ficou faltando um pedacinho, né? Então, eu vou pegar minha espátula e vou ir dobrando assim para poder marcar bem as dobras, né? E depois que eu criei bastante aderência aqui nessa parte do meu projeto, eu vou fazer aquele acabamentozinho que eu acho lindo, que é aquele acabamento que lembra um livrinho, né? Usando novamente a espátula. Também coloquei o último pedacinho que faltava nessa parte de baixo, que inclusive foi que eu imprimi tudo junto, que eu acabei de falar para vocês. Eu imprimi tudo junto, então sobrou esse pedacinho aí que eu consegui encaixar. E agora vou terminar de fazer o acabamentozinho, formato livro, com a minha espátula, tanto em cima como atrás também. E nesse projeto, com esse espaçamento de 6 que eu deixo para vocês, ele faz esse acabamento, essa dobrinha aqui muito fácil, tá? Então, vocês segurem bem firmezinho assim, não façam muita força, tá? Para ele não rasgar ou não amassar. E depois passem espátula. Vocês podem passar aqui também nessas dobras, nesses cantinhos, porque assim, essas partes, né? Essa abertura da frente, ela não fica abrindo totalmente sozinha. Para fazer o nosso bloquinho, eu imprimi tudo aqui em offset de 90 gramas. Vocês poderiam também ter impresso em folha sulfite de 75 gramas, mas eu gosto mais do acabamento do 90. Então, isso acaba que valoriza ainda mais o meu trabalho. Eu vou cortando aqui somente as linhas.
depois que eu vou remover essas partes em branco. Justamente porque assim eu tenho controle maior, as minhas folhas não ficam saindo do lugar, viu? Depois que eu removi tudo, eu consigo tirar essas partes em brancos e pronto, os meus cortezinhos ficam todos perfeitos. Olha, bem encaixadinho aqui meu bloquinho. Cortei também aquele outro excesso ali que estava do outro lado. Juntei tudo e agora é a parte da blocagem, que também é algo muito, muito fácil. Eu simplesmente pego 2 pedacinhos de papelão, coloco eles como se fosse um sanduichinho mesmo, né, com o meu miolinho aqui no meio. E para não ficar saindo do lugar toda hora, eu pego esses prendedorzinhos aqui de papel com um estilete, né, e a cola de blocagem, eu vou fazer a minha blocagem. A cola que eu utilizo é de blocagem, tá? Eu não utilizo cola branca. Não gosto do acabamento, ela resseca com o tempo, já de blocagem não, e fica muito bem aderido. Passo o estilete aqui nessa parte de cima, porque assim eu tenho certeza que a cola vai aderir bem e as folhinhas não vão ficar soltando e eu não vou ter deixado de passar cola em algum pedacinho. E passo aqui uma camada bem generosa de cola de blocagem, pra gente já seguir a nossa etapa de furação. Lembrando que esse arquivo ele está também somente para membros do Clube da Poli, tá? Quem é membro do Clube da Poli tem acesso a esse arquivo e a vários outros conteúdos muito legais e somente por uma assinatura mensal de R$ 39,90. Se você ainda não faz parte, te convido a participar porque tá incrível, tem acesso a muito conteúdo legal e até de cupom de desconto, se quiserem adquirir produtos da Lepoli, também lá tem, viu? O link tá aqui na descrição para vocês me chamarem lá e já fazerem parte desse time que é sucesso. Peguei aqui o meu areol coloridinho, que eu gosto muito de utilizar. Peguei na cor azul, né? Depois encaixei a minha capa por cima e agora é fechar. O fechamento eu faço ele por etapas, eu não vou apertando tudo de uma vez, eu vou dando pressionadinhas para que ele fique mais redondinho. Se vocês forem tudo de uma vez, ele vai amassar, não vai ficar legal. Pronto, virei meu projeto todinho para dentro. E agora é colar os bloquinhos. Eu tinha mostrado só como eu fiz esse azul, mas do outro eu fiz da mesma forma. E esses 2 bloquinhos também tem arquivo disponível dentro desse pack aí, que está disponível para os membros no clube. Para colar o meu bloquinho, eu utilizo a fita dupla face, né, que é bem fácil de colar. Caso o bloquinho seja muito grande, vocês podem deixar um pedaço de papel de 180 gramas, 240 gramas atrás também, mas no meu aqui não precisou porque o bloquinho é bem pequenininho. E olha aqui que encaixa mais perfeitinho. Agora ainda, para dar um charme a mais nesse projeto, eu peguei e imprimi aqui o meu marcadorzinho, que na verdade ele vai ficar como um fechamento do meu projeto, tá? Cortei, refilei todas as laterais. Vou também arredondar as bordas aqui com a arredondadora de canto. Tirei todas as bordas. Sim, precisa de fazer isso primeiro, precisa, para que o acabamento desse marcadorzinho fica bem perfeitinho. E depois é fazer um sanduichinho aí com polacil e levar na laminadora, numa temperatura bem alta. E removi aqui o excesso, porque esse pedacinho de lama de polacil aí eu consigo utilizar também, é óbvio, né? Para outro projeto. E a pedida é não desperdiçar material, tá? Se é possível de aproveitar, vocês guardem. Depois eu refilei aqui também o meu marcadorzinho, deixei nesse, eu costumo não deixar, mas nesse eu deixei uma margenzinha aí de uns 2 milímetros mais ou menos, para poder ficar mais segura, porque como a gente vai manusear demais, eu achei necessário, tá? E arredondei novamente os cantos, lembrando que agora eu tô arredondando os cantos do pedacinho que eu deixei de polacil extra, porque a minha parte de dentro já estava redondinha. E agora é furar os 2 buraquinhos, eu vou furar um aqui embaixo e outro aqui na minha parte de cima. Para fazer o acabamento bem bonitinho, eu vou passar o elástico aqui primeiro na parte de cima, ressaltando que eu tô medindo direto no meu projeto, porque assim eu consigo uma medida mais exata do elástico. Não estou puxando o elástico, tá? Eu estou deixando ele bem rentezinho. E vou cortar o elástico assim de quina, porque aí eu consigo passar. Na parte ali de cima eu já coloquei o ilhóis e vou colocar o ilhóis abraçando aqui pela parte de trás, no outro buraquinho, colocar o nosso elástico, né, com o ilhóis e fechar tudo aqui com a minha Crop-A-Dile na posição A2. Isso. Cortei o excesso com a tesoura
E finalizamos essa parte do nosso projeto. Gente, olha aqui que fofinho que ficou. Ele fica como se fosse um quebra-cabeça, né? Vocês conseguem encaixar na posição bem certinho, olha lá. Não, fala sério. Tá muito, muito, muito fofo esse projetinho. Eu vou mostrar ele em detalhes agora para vocês. E esse foi um dos projetos que eu mais apaixonei em fazer, porque o resultado final ficou muito fofo. E o bom é que dá para carregar na bolsa tranquilamente. E ainda tem essa daqui, né, de que parece um quebra-cabeça, então a gente fica mexendo até ficar no lugar. Ai, gente, eu simplesmente apaixonei. E se depois, né, que vocês viram essa belezura toda, ainda não se decidiram em participar do Clube da Poli, é porque não tá querendo ganhar dinheiro, né? Então o arquivo tá imperdível, junto com ele tem outros também. E eu fico aguardando vocês por lá. É só clicar no link que tá aqui na descrição. E eu vou ficando por aqui. Um beijo enorme e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!